Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 4, versículo 2, 5, 6 e depois o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. O versículo 5 diz assim: Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. O versículo 6: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. E o verso 12 diz exatamente assim: Saudai-vos, ou saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servos de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações. E por que ele orava, Epáfras? Para que vos conserveis firmes ou fortes na fé, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Glória a Deus por sua palavra lida. O título de hoje, desses versículos e do último capítulo de Colossenses, que eu quero que você preste atenção nele, é: Deus está vendo você. Deus está vendo você. Fiz uma nota, de cabeçalho para que você observe isso. Ore, fale com Deus, aguarde a resposta e, recebendo-a, ou a resposta chegando, seja sempre grato. Enquanto Deus estiver em silêncio, ore, fale com Deus e aguarde. Quando a resposta chegar, então seja você grato. Volto ao título: Deus está vendo você. Às vezes eu me pergunto por que as pessoas que sofrem muito, falta roupas, tem necessidade de roupas, falta de dinheiro, falta de alimento, falta de família, falta de amigos. Essas pessoas que mais sofrem essas coisas, quando elas são supridas em parte ou no total dessas coisas, essas pessoas são muito gratas a Deus, Elas se jogam aos pés de Deus para agradecer. E eu quase sempre não vejo as que são abastadas dessas coisas, que têm muitas roupas novas, que tem dinheiro, que tem comida que pode escolher ou comer, diante de um cardápio, tem um cardápio para cada dia. Essas pessoas quase nunca são gratas a Deus. E eu me pergunto, por que as que passam por sofrimento, quando elas são abastecidas, elas louvam a Deus? Será que o sofrimento seria necessário à vida de todos para que todos então voltassem a ser gratos tanto a Deus quanto às pessoas que lhes ajudam? O que o apóstolo Paulo fala aqui é sobre a oração, viver orando, viver buscando a Deus, solução de Deus. E quanto mais você o busca, mais Deus te dobra. Deus se inclina para abençoar a mim e a você. Deus ouve as nossas orações. Por isso eu intitulei este capítulo: Deus está vendo você. Seja uma oração alegre, de gratidão, seja uma oração de petição, de clamor a Deus, de sofrimento, de choro da alma, Deus está vendo você. E não importa a razão que você está orando, o importante, diz Paulo, é viver orando, é orar sem cessar, é não parar de orar. Eu vi isso na vida da minha mãe. A minha história bate muito com o que eu li acima. Eu não sabia o que era, até os 7 anos de idade, um pedaço de pão. Eu não sabia o que era, até os 7 anos de idade, o que era vestir uma roupinha nova. Quando eu entrei na escola, do primeiro grau, na 5ª série,
Eu cheguei lá na escola, eu fui o aluno de maior nota quando fiz o teste na escola polivalente em português, tirei 9,5 em português na pontuação de 10. E um outro filho de uma prostituta que estudava na minha classe, ele passou em primeiro lugar em matemática. Eu, criança pobre, passei em primeiro lugar da minha classe em português. E tinha filhos de doutores que estudavam comigo, de professoras que estudavam comigo, e eu pude superá-los na minha fraqueza, na minha falta de alimentação. E este filho de uma prostituta, na época, também passou em primeiro lugar em matemática. Nós dois não tínhamos nada para oferecer, não tínhamos alimentação, educação adequada, não tinha nada disso. Não tínhamos professores dentro de casa, doutores dentro de casa, de família desestruturada completamente. Nunca tive pai, mas eu vi na vida da minha mãe prática na oração. Minha mãe era uma mulher que orava. Minha mãe era uma mulher que dobrava os seus joelhos. Minha mãe era uma mulher que jejuava a Deus, que buscava a Deus. Minha mãe era uma mulher que dedicava os seus filhos a Deus e disse ainda quando eu era no ventre, este aqui será um pastor. E o sou com muita honra. E deveria ter sido muito melhor em toda a minha caminhada. Mas o sou com muita honra, em gratidão a Deus e gratidão às orações, ao cuidado da minha mãe, a persistência da minha mãe. Mas minha mãe era uma mulher que orava, era uma mulher que não tinha o que dar para os seus filhos, a não ser pela manhã um fubá, um pouco de gordura, uma lenhazinha no fogão a lenha. E ela então torrava aquele fubá, orava a Deus agradecendo e dava com um pouquinho de café para cada um dos seus filhos. E nós comíamos aquela comida, aquela refeição chamada fubá suado. Suado de calor na gordura torrada. E a gente comia aquilo, mas a minha mãe dava graças a Deus. Os nossos estômagos, a nossa barriguinha não estava vazia. Graças a Deus por isso. Quando eu cheguei na 5ª série, como eu disse, primeiro dia de recepção. Uma pessoa chega perto de mim e fala, você está repetindo o ano? Eu disse, não, por quê? Ele disse, porque a sua roupa é velha, o seu uniforme é velho. É do ano passado. Porque eu ganhei o uniforme. Quase tudo que tive na vida, até os meus 14 e 15 anos, era usado por outros primeiro. Depois que eles surravam, aí nós íamos ter essas roupas. Sofás, cama, era dos outros primeiro. Depois a minha mãe, com muito sacrifício, comprava o usado deles. Mas eu cresci vendo uma mulher dando graças a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus e dedicando-nos a Deus. Minha mãe me fez vê-la crescendo em oração, desenvolvendo em oração, expulsando demônios de oração, orando para que enfermos fossem curados de oração. Minha mãe fazia desafios a Deus e Deus a respondia. Minha mãe pagava os seus votos a Deus. Minha mãe ofertava, mesmo como a viúva pobre, ela ofertava a Deus. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Não deixem de orar, permaneçam em oração. E o apóstolo Paulo ainda diz, orem por mim. E o bonito dessa carta, que o apóstolo Paulo, além de motivar as pessoas a orarem, buscar a Deus, viver uma vida íntegra, agradável nesta terra, onde todos possam saber que você é diferente, porque você é cristão de verdade. Porque você não só fala da boca para fora, mas você tem Cristo em você. Você é Cristo andando em pessoa aqui. As pessoas podem ver em você a glória de Deus estampada no teu rosto. As pessoas podem te ver transbordando com a palavra de Deus. Ah, meu querido, eu quero dizer para você, sem oração, você é um derrotado. Sem busca, sem leitura da palavra de Deus, você é um derrotado. É um esquecido entre os homens. Mas ainda há tempo de você dobrar os seus joelhos, colocar todos os teus problemas nas mãos de Deus, e Ele te ouvirá no tempo oportuno. Mas ore, fale com Deus, aguarde a resposta, e quando ela vier, dê glória a Deus.
Apóstolo Paulo diz, sejam temperados em Cristo. Da mesma forma que o sal tempera a comida, que as tuas palavras sejam temperadas. Da mesma forma que o sal conserva a comida, que você seja conservado em Cristo. E quando te for exigido a resposta, que a sua resposta seja cristã, pura, verdadeira. Que você viva como um cristão de verdade, mas que não seja um esgoto no meio dos homens, fingindo de crente. Quando jogávamos futebol juntos no Brasil, eu sempre lembro. O grupinho que orava a oração que Jesus ensinou. Só que eles não aprenderam. Aí oravam todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí orando, eles diziam, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eles não sabiam o que estavam orando. E quando dava o apito inicial, virávamos um bando de capetas ali, brigando uns com os outros, ofendendo uns aos outros, gritando palavrões uns com os outros e quase agredindo fisicamente uns aos outros, porque não sabia ouvir o padre falar isso. Outros imitam alguns pastores nas suas orações, mas não sabem o que falam com Deus. Tem muita gente hoje, católicos e crentes espíritas, cheios de demônios neles, porque eles oram a Deus, mas não fazem aquilo que oram. Eles oram a Deus e vai para a bebedeira. Seja feita a tua vontade. Será que Deus quer que você beba? Deus quer que você adultere? Deus quer que você prostitua? Deus quer que você roube, que você minta? Que você seja como um mundano, dizendo que ama a Deus? Deus não é teu pai se você não obedece como filho, não guarda a palavra dele como filho, então deixa de ser mentiroso nas tuas orações. E nós devemos ser mais sinceros diante de Deus. Se você não pode orar, peça ao Espírito Santo de Deus para te ensinar a orar, mas ore com integridade, com verdade, com retidão. Apóstolo Paulo diz, olha o Epáfras, que ensinou vocês a palavra, ensinou vocês o evangelho, ele anda aqui comigo, orando por vocês, intercedendo por vocês, para que vocês sejam fortes na fé, firmes na fé, perfeitos na presença de Deus e não se desviem, para que vocês sejam cheios de Cristo Jesus em vocês. É por isso que ele ora e é por isso que eu, pastor Riva Martins, prego para você. Eu não quero saber se você está sendo agredido ou ofendido porque você tem os seus maus hábitos e os seus maus costumes. Se você ora o Pai Nosso e não vive aquilo que você fala, você é mentiroso e precisa de Jesus na tua vida e Jesus no teu coração, porque Deus não se agrada dos teus pecados como não se agrada dos meus. Ou você é santo ou você é mundano. Mas saiba de uma coisa. Ainda há tempo de você pedir perdão a Deus, mudar de vida e passar a orar corretamente e deixar o teu coração falar com Deus e ter resposta de Deus nas tuas orações. Porque pecando você vai para o inferno e vai viver longe de Deus. Em todas as tuas atitudes, diz o apóstolo Paulo, glorifiquem a Deus e façam a vontade de Deus. E eu termino esta mensagem dizendo a você, termino Colossenses capítulo 4, último capítulo, dizendo, Deus está vendo você. Cuidado. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Te dê a graça do Senhor Jesus e te dê a paz no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, que você tenha a oportunidade de acertar com Jesus e de viver para Cristo. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe. No nome de Jesus.